Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiver nos acompanhando aqui. Notícias comentadas, dando aquele fechamento da semana com a apresentação de André Bontempo. Hoje resolvi fazer mais no formato vídeo mesmo. Estava com saudade até de dar um pouco as caras aqui, literalmente. Bom, semana aí com bastante coisa, né? Inclusive essa homenagem, né, e lembrança com relação a um ano do assassinato, né? Alguns trataram aí como um desaparecimento, né? Mas é sempre bom lembrar que não foi um simples desaparecimento, né? Foi um desaparecimento seguido aí de um assassinato, tanto de Bruno Pereira, né, quanto do jornalista Dom Phillips, um indigenista e um jornalista, ambos figuras importantes aí sobre a questão da Amazônia, da preservação da natureza, da preservação e dos direitos dos povos originários, né, dos povos nativos, e infelizmente acabaram pagando o preço aí por toda a onda de crimes, por todo esse crime organizado que se instalou aí na Amazônia Legal. Não que não tenham em outros lugares, né? Mas em especial na Amazônia brasileira, chamada Amazônia Legal, que infelizmente ceifou não só a vida deles, né? Mas vem ceifando de tantos outros, ceifou aí de populações indígenas, de pessoas que lutam aí por essa questão e tantos outros casos que a gente já está aí bem, infelizmente, cansados aí de vermos, né? Poderíamos fazer listas e mais listas com relação a toda essa problemática e a quantidade de pessoas que já lutaram por essas causas e sempre acabam tendo como destino final a bala. Bom, nossa solidariedade aí à luta deles, né? E claro, a luta de todos os que estão tentando reverter a problemática do garimpo ilegal, do agronegócio, da exploração desenfreada do capital, principalmente em cima aí da Amazônia, né, e da natureza de modo geral. E infelizmente, por mais que o governo Lula, em alguns aspectos, venha buscando, inclusive com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, os demais recursos, as demais conversas, inclusive receberá de volta financiamento e apoio por parte de outros países havia perdido, que haviam se retirado da proposta inicial quando tivemos aí o governo de Bolsonaro, e consequentemente muitos países deixaram de repassar, deixaram de investir no chamado Fundo Amazônia, entre outros objetivos, entre outros projetos, justamente para termos aí investimento na questão da preservação da floresta, da flora, da fauna e também da população original, da população nativa. Infelizmente, a gente vê aí a questão do marco temporal sendo aprovado e o governo acabando perdendo muito espaço e muita luta e muitas batalhas aí no que tange aos interesses originários, sejam eles da direita, da extrema-direita, do grande capital de modo geral, que busca, na verdade, estar sempre explorando cada vez mais e, como já ficou aí de praxe a frase, né, passar a boiada em cima da população, em cima daqueles que pretendem fazer justamente a preservação.
uma questão bastante complicada. Afinal de contas, estava vendo também essa semana, por conta disso e outros fatores, muitas pessoas, inclusive artistas, né, gente famosa aí da TV e afins, que declararam, né, estão aí declarando publicamente arrependimento em terem votado, em terem apoiado a eleição de Lula. Bom, na verdade, aquilo, inclusive conversamos um pouco sobre isso aí nos bastidores, né? Conversamos sobre isso aqui no podcast também, entre outros lugares, e sempre abrimos para as pessoas falarem a respeito, né? Importante aí a opinião dos entrevistados, daqueles que dão sempre alguma palhinha para gente aqui no canal, mas é uma discussão delicada, né? Polêmica, mas que é importante ser feita, e principalmente entre a esquerda de uma forma geral. Aqui se trata propriamente, isso não é uma opinião do canal, mas uma opinião minha, acho que era assertivo, sim, votar em Lula no sentido de tirarmos da máquina, né, ou pelo menos tentarmos estancar a sangria daquilo que vinha acontecendo no governo de Jair Messias Bolsonaro. É óbvio, e isso foi dito muitas vezes, isso foi colocado muitas vezes, seja no primeiro turno, no segundo turno e ao longo aí desse semestre já de governo Lula, que não bastava apenas digitar o 13, apenas fazer o L, apenas vestir vermelho, apenas querer que o Lula subisse a rampa, mas observar todo o contexto, toda a complexidade e todo o problema que se enfrentaria nesse governo 3.0 de Lula, nesse momento século, 2023, né, ano de 2023, tudo que ocorreria e que teríamos nesse novo contexto, nessa nova pegada da política brasileira. O que até então a gente tinha naquela virada de século, né? Naquela passagem aí de anos 90, início aí dos anos 2000, quando da vitória e eleição de Lula pela primeira vez e o que se seguiu depois é um tanto quanto diferente desse momento de polarização que nós estamos vendo e vivendo atualmente, e essa ascensão da extrema direita, como nós vimos, e que ainda se faz muito presente e perigosamente dominando aí vários espaços, prefeituras, governos e, claro, a própria Câmara dos Deputados, né? Câmara essa que agora, tentando vários artifícios contra o governo, inclusive um pedido de impeachment contra o atual presidente Lula, que teve aí o apoio, né, a assinatura, estava verificando aqui, tanto no blog do Noblar, quanto no canal não, na página Ideias Vermelhas e também no Estadão, ou seja, uma gama aí de diferentes meios, né, porém todos comentando aí esse fato, partidos da base do governo, partidos que têm ministérios aí no governo Lula e diversos dos deputados desses partidos, né, desses grupos, votando aí a favor do impeachment do projeto do Partido Liberal, de um projeto, de um pedido de impeachment do atual presidente Lula. E aí a gente volta àquela velha discussão que para alguns já deve estar ficando bastante cansativa, né? Eu imagino, mas que a gente não pode abrir mão, que é estar sempre pensando na questão do governo
de coalizão, né, no governo do para todos, no governo do diálogo aí com o rico, com o pobre, com a direita, com a esquerda, enfim. Bom, agora a gente está vendo aí que a coisa não é assim tão fácil e também é bem difícil ser tão paz e amor quanto se propunha, né? Quanto se falava aí. Vamos ver o que é que vai ocorrer de fato, mas preocupa muito grande parte das posições, das colocações que o atual governo tem feito e vem fazendo com relação a justamente tentar estancar a sangria do que vinha ocorrendo até então. Claro que a gente sabe que não é da noite para o dia que as coisas vão ser resolvidas, porém assusta muitos, né, que a direita ainda tenha forte espaço, né, e inclusive muitos grupos, muitos partidos aí que foram convidados, né, foram colocados aí a compor o atual ministério, o atual governo Lula, e essa verdadeira patifaria que muitos deles estão fazendo. E a gente pode pegar até como exemplo o ex-ministro aí do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, envolvido também com os atos 8, do 8 de janeiro lá, né? Questões aí extremamente bizarras, extremamente perturbadoras, e tudo isso reflexo em parte também, né? Não podemos dizer apenas por causa disso, mas em parte por conta de uma esquerda que, tudo bem, a gente compreende a esperança, né? O que havia de colocado em jogo, né? As expectativas que tinha em querer tirar a extrema-direita do poder, custe o que custasse, mas que também não fez aí uma autocrítica, não fez algumas ponderações e não fez algumas análises, né, do que afinal de contas é ou seria, né, o governo, naquele momento, o governo Lula, um novo governo Lula, e consequentemente, né, o que se tornou o Partido dos Trabalhadores e toda a questão burocrática de Estado, toda a questão da política burguesa, da política institucional, que não permitiria qualquer partido que chegasse pelas vias democráticas e institucionais de evidentemente fazerem qualquer coisa muito fora do jogo. Por essas e outras que, por mais que a gente participe, discuta e fale aí sobre as questões eleitorais, né, como muito bem fizemos no ano passado e ainda fazemos, evidentemente não colocávamos fé nessas eleições, seja aí de 2022 como tantas outras. A grande questão é que não colocávamos fé nessa pegada, nessa perspectiva eleitoral, que concretamente nada trouxe aí de até o momento muito transformador, né? Ou que representasse uma luta, né, mais drástica contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, em que pese Bolsonaro ter perdido, em que pese ele está aí virando uma espécie, como alguns disseram, de garoto propaganda do governador Tarcísio. A questão é que o bolsonarismo e as ideias que formaram, né, independente da figura de Bolsonaro, mas das ideias e esse clamor ultradireitista na sociedade, ainda está aí e ainda temos muito
o que enfrentar. Essa é uma discussão bastante complicada e que espero que venha à tona, né? Evidentemente, num projeto que estamos desenvolvendo aqui para o canal, com início a partir desta segunda-feira, dia 12, que é justamente debater. Já estamos aí há uma década daquelas famosas manifestações de junho de 2013, ou como alguns chamam, né, as jornadas de junho de 2013. Eu particularmente, né, por mais que se falasse muito disso na época e alguns anos depois, fiz meu mestrado baseado nisso, né, diga-se de passagem. Ah, muitos outros, né, estudaram e ainda estudam essa questão, e teremos uma gama, mesas, né, melhor dizendo aí, muito boas, gente aí da mais alta qualidade intelectual e de diferentes vieses do pensamento, né, dentro do campo progressista, dentro do campo da esquerda, para abordar o que foi, afinal de contas, aquele momento histórico, né? Aquele momento aí das manifestações massivas de junho, né? Também julho, mas em especial o junho de 1900. Desculpa, já tô saudosista até demais, né? Mas desse junho de 2013, né? Agora que estamos em 2023, falar então dos 10 anos das manifestações de junho de 2013, em que pese elas terem começado mais ou menos ali por volta de abril, maio, né? Por conta aí de algumas manifestações que começaram puxando pela questão do aumento da tarifa do transporte público, justamente por causa da repressão policial que se seguiu em muitas delas, é que a força midiática, né, todo o poder de divulgação e também com o aparato aí da web, a gente acabou, entre outros diversos fatores, a gente acabou evidentemente tendo o que vimos, né, no decorrer daquele ano, no decorrer dessa desse 2013, e que não se limitou a 2013, bem é bom deixar devidamente lembrado, né? Mas, de qualquer forma, são questões aí para a gente discutir a partir da semana que vem. Só estou dando aqui um adendo, né, para já ir dando um gostinho em todos vocês. E acho que uma coisa vai pegando a outra, né? Acho que nada está isolado e, evidentemente, muito do que será discutido aí e do que eu já estou comentando aqui também no Notícias Comentadas, uma coisa já vai levando a outra. E falando aí sobre truculência policial, e outrora falei agora há pouco do Bolsonaro, garoto propaganda do Tarcísio, a polícia paulista, né? Já fiz aqui alguns comentários no vídeo passado. A gente sabe que isso não é uma particularidade da polícia de São Paulo, né? Mas de todo um aparato repressivo militarizado, né, no Brasil. Vimos aí o caso do homem sendo amarrado, né, após ter furtado chocolate, e de um estudante que foi aí também amarrado, né, segurado aí de todas as formas para ser levado preso, no caso dele, né, por ter violado aí, por ter destruído um extintor de incêndio, do qual não parabenizo, né, do qual acho que do momento que fez algo errado deve sim sofrer a punição, né, ser cobrado por isso, mas a questão está justamente aí na proporção, na forma como foi feito e como a polícia, né, como foi tomado aí as devidas medidas cabíveis nessa situação.
enquanto a gente vê casos aí de pessoas cometendo crimes muito mais bárbaros, né? Inclusive com relação ao erário público, e não precisa nem ser político, né? Vide a moça lá da USP que desviou, né, suspeita aí de ter desviado quase 1 milhão da comissão de formatura e que simplesmente retornou para os seus estudos na USP e, por enquanto, até onde estamos acompanhando, a história ficou por isso mesmo e daí entra aquela questão, né? Como ficam as tratativas, né? Quando é o jovem pobre, normalmente negro, é um tratamento, e quando são outros, né? É o famoso, aquela velha expressão, pau que bate em Chico, não bate em Francisco, né? Bastante complicado. Mas era isso que eu queria trazer pra gente nessa manhã, tarde e noite, né, de hoje, falando aqui do Notícias Comentadas. E claro, acompanhem esse e muitos outros assuntos aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco.